Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira de Ramsés, estamos em agosto e a gente vai começar o capítulo 25. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês que eu sempre esqueço. Pessoal, eu quero pedir para vocês, por favor, curtam o vídeo, curtam a leitura, cliquem no joinha, se inscrevam no canal, compartilhem, façam comentários, conversem comigo através dos comentários. Teve um comentário que me deixou bastante feliz, de uma pessoa que ouve a minha leitura, porque essa pessoa é cega. Então, por favor, me ajudem a compartilhar, a alcançar pessoas que gostam de ouvir histórias, mas que não podem lê-las. Então é esse o recadinho de hoje e nós já vamos começar. Então um grande beijo para vocês, um abraço e bora! Capítulo 25. Charity não tinha tempo a perder. Uma vez mais, o marido tinha agido como um imbecil, dando uma resposta demasiado rápida aos questionários da administração. Quando ele lhe mostrara a cópia da sua carta, tinha sido dominada por uma violenta cólera. Tarde demais para interceptar o correio. Despachara imediatamente o marido para uma aldeia ao sul de Tebas, esperando que o incidente se escoasse nas areias e que o palácio apelasse para outros armazéns. Infelizmente, a reação das autoridades fora muito diferente. Apesar do seu aspecto bizarro, aquele controlador parecia determinado e áspero. Por instantes, Charity pensara em suborná-lo, mas aquela solução era demasiado arriscada. Não havia outra alternativa a não ser aplicar o plano de urgência previsto para tal circunstância. À hora de fechar os armazéns, reteve consigo 4 dos encarregados da manutenção. Ia perder muito na manipulação, mas era o único meio de escapar à justiça. Sacrifício doloroso que a privaria de lucros consideráveis nas mercadorias pacientemente desviadas. No meio da noite, ordenou Charity aos seus empregados: vocês entrarão na construção à esquerda do armazém central. Está sempre fechado, objetou um dos homens. Vou abri-lo. Vocês vão transportar tudo o que está em seu interior para o depósito central, o mais rapidamente possível e em silêncio. É fora das minhas horas normais, patroa. Por isso lhes pagarei o equivalente a 1 semana de salário, e se eu ficar realmente satisfeita, acrescentarei um bônus. Um largo sorriso espalhou-se pelo rosto dos 4 homens. Depois, esquecerão esta noite de trabalho. Estamos de acordo? A voz cortante de Charity mal escondia a ameaça. Entendido, patroa. O bairro dos armazéns estava deserto. A intervalos regulares, rondas de guardas acompanhadas por galgos percorriam o lugar. Os 4 homens haviam se escondido na grande construção, próximo ao estacionamento dos trenós de madeira utilizados para o transporte de materiais pesados. Depois de terem bebido cerveja e comido pão fresco, dormiam revezando-se. No meio da noite, fez-se ouvir a voz imperiosa da dama Charity. Venham! Puxara os ferrolhos de madeira e fizera saltar os selos de lama seca que proibiam a entrada na construção, onde, oficialmente, o marido guardava os lingotes de cobre destinados às oficinas dos templos. Sem fazer perguntas, os homens transportaram 100 jarros de vinho de primeira qualidade, 400 peças de linho fino, 600 pares de sandálias de couro, peças de carros, 1.300 pequenos blocos de minério de cobre, 300 rolos de lã e 100 taças de alabastro. Quando os encarregados da manutenção pousavam as últimas taças, Setaol surgiu do fundo do armazém onde havia se escondido para assistir à cena.
Boa jogada, dama Charity, constatou. Assim está devolvendo o que havia roubado para deter o meu inquérito. Boa jogada. Mas tarde demais. A pequena mulher morena manteve o sangue frio. O que quer em troca do seu silêncio? O nome dos seus cúmplices. A quem vende os objetos roubados? Não interessa. Fale, dama Charity. Recusa negociar? Não é do meu feitio. Pior para você. Não deveria ter vindo só. Acalme-se que tenho uma aliada. Na entrada do armazém surgiu Lotus. Com os seios nus, a esguia e bela Núbia estava vestida apenas com um saiote curto de papiro e segurava um cesto de vime fechado com uma tampa de couro. Charity sentiu vontade de rir. Uma aliada de peso, ironizou. Mande seus comparsas desaparecerem. Disse Setaou com calma. Agarrem esses dois, ordenou secamente Charity a seus homens. Lotus colocou o cesto no chão e tirou-lhe a tampa. Dele saíram 4 víboras sopradoras, muito excitadas, reconhecíveis pelas 3 zonas de cor azul e verde que lhes enfeitavam o pescoço. Expulsando o ar contido nos pulmões, emitiram um ruído aterrador. Saltando por cima das pilhas de tecidos, os 4 empregados fugiram a toda velocidade. As víboras voltaram-se para a dama Charity, prestes a desmaiar. Seria melhor falar. O veneno destes répteis é muito tóxico. Talvez não a mate, mas os prejuízos causados em seu organismo serão irreparáveis. Direi tudo, prometeu a aterrorizada morena. Quem teve a ideia de desviar os bens destinados aos templos? Foi o meu marido. Tem certeza? O meu marido e eu. Há quanto tempo dura esse tráfico? Pouco mais de 2 anos. Se não tivesse havido esta festa de regeneração, nenhum pedido teria sido feito e tudo teria continuado. Foi necessário que subornasse os escribas? Nada disso. O meu marido alterava os inventários e íamos escoando os objetos em lotes mais ou menos importantes, conforme as oportunidades. O que eu estava preparando para vender era bastante volumoso. E o comprador? Um capitão de barco. O nome? Não sei. Descreva-o. Alto, barbudo com uma cicatriz no antebraço esquerdo, olhos castanhos. É ele quem lhe paga? Sim, com pedras preciosas e algum ouro. Data da próxima transação? Depois de amanhã. Muito bem, concluiu Setaou satisfeito. Teremos o prazer de encontrá-lo. A embarcação atracou no fim de um dia de navegação sem incidentes. Transportava grandes jarros de terracota que, graças a um segredo de fabricação dos oleiros do Médio Egito, conservava a água fresca e potável durante 1 ano. Mas os jarros estavam vazios, pois serviriam para esconder os objetos comprados à dama Charity. O capitão fizera toda a sua carreira na marinha mercante e os colegas o consideravam um excelente profissional. Nenhum acidente grave, uma autoridade bem aceita pelas tripulações, um atraso mínimo nas entregas. Entretanto, as amantes custavam-lhe caro e as despesas aumentavam bem mais depressa do que o salário. Após algumas reticências, fora obrigado a aceitar o negócio que lhe propunham, o transporte de mercadorias roubadas. A importância dos bônus permitia-lhe levar a vida opulenta de que tanto gostava. A dama Charity não era conscienciosa quanto ele. Como de hábito, o carregamento estava pronto, e seria necessário pouco tempo para transferi-lo do armazém para o lanchão, uma atividade corriqueira que ninguém estranhava. Tanto que as inscrições nas caixas de madeira e nos cestos referiam-se a produtos alimentares. Antes, porém, o capitão teria de travar uma dura batalha,
Por um lado, a dama Charity tornava-se cada vez mais ávida. Por outro, o comanditário do marinheiro queria pagar cada vez menos. A discussão ameaçava ser longa, mas os interlocutores tinham que encontrar uma solução para o problema. O capitão dirigiu-se para a casa em que Charity costumava recebê-lo. Pelo que estava combinado, ela fez-lhe um pequeno sinal do alto do terraço. Tudo estava, portanto, normal. O marinheiro atravessou o pequeno jardim e entrou na sala de recepções, onde havia 2 colunas pintadas de azul. Ao longo das paredes havia bancos. Charity desceu a escada em passo rápido. Atrás dela, uma núbia soberba. Mas quem é essa mulher? Não se mexa, capitão, disse a voz grave de Setaol. Há uma cobra atrás de você. É verdade, confirmou a dama Charity. Quem é você? Perguntou o marinheiro. Um enviado do faraó. A minha missão consistia em pôr fim às suas fraudes, mas quero também saber o nome do seu patrão. O capitão julgou estar sendo vítima de um pesadelo. O mundo começava a desabar sobre a sua cabeça. O nome do seu patrão, repetiu Setaol. O capitão sabia que a condenação seria pesada, mas também não seria o único a sofrer o castigo. Só ouviu uma vez. Ele disse o nome? Sim, chama-se Amene. Estupefato, Setaol deu alguns passos e parou na frente do capitão. Descreva-o! Finalmente, o capitão via o homem que o queria prender. Era ele a cobra. Convencido de que Setaol inventara a presença do réptil para o assustar, voltou-se e tentou fugir. A serpente saltou e mordeu-lhe o pescoço. Sob o efeito da dor e da surpresa, o marinheiro perdeu a consciência e caiu no chão. Imaginando que o caminho estava livre, Charity correu para o pequeno jardim. Não! Gritou Lotus, apanhada desprevenida. A segunda cobra, uma fêmea, picou a bonita morena nos rins quando ela ia atravessar a porta da casa. Sem fôlego e com o coração oprimido, a dama Charity arrastou-se, arranhando o solo com as unhas, e depois imobilizou-se enquanto o réptil voltava lentamente para junto de seu companheiro. Não há chance de salvá-los, lamentou Lotus. Roubaram o seu país, lembrou Setaol, e os juízes do além não serão indulgentes. Setaol sentou-se, perturbado. Amene, um corrupto? Fim do capítulo 25. Capítulo 26. A última carta do imperador Hattusil era uma obra-prima de diplomacia. Ramsés lera-a com atenção uma boa dezena de vezes e não conseguia formar opinião. O imperador desejava a paz ou a guerra? Ainda queria casar a filha com Ramsés ou envolvia-se na sua dignidade ultrajada? O que pensa disso, Amene? O porta-sandálias e secretário particular do rei parecia ter emagrecido, apesar da grande quantidade de comida que ingeria ao longo do dia. Depois de uma cuidadosa consulta, a doutora Neferet garantira-lhe que não sofria de nenhuma doença grave, mas que devia cansar-se menos. Acho está nos fazendo falta. Ele saberia decifrar essa prosa. Qual é a sua opinião? Embora eu seja de natureza pessimista, pressinto que Hattusil está abrindo a porta. A sua festa de regeneração começa amanhã. A magia lhe dará a resposta. Estou contente por ir ao encontro da comunidade dos deuses e deusas. Ká trabalhou de forma admirável, afirmou Amene. Não faltará nada. Quanto a Setaol, acaba de resolver o caso de uma pilhagem organizada. Os objetos reencontrados já estão em Pi-Ramsés. E os culpados? Morreram num acidente. O caso será apresentado ao tribunal do vizir, que se pronunciará sobre a provável anulação do seu nome. Vou recolher-me até de madrugada.
que o Ka o ilumine, majestade, e que você possa iluminar de sol o Egito. A noite de fim de verão estava quente e clara. Como a maior parte dos seus compatriotas, Ramsés decidira dormir ao ar livre, no terraço do palácio. Deitado sobre uma simples esteira, contemplava o céu, onde brilhavam as almas dos faraós transformados em luz. O eixo do universo passava pela estrela polar, em torno da qual se distribuía a corte nas estrelas imortais, para além do templo e do espaço. Desde a época das pirâmides, o pensamento dos sábios inscrevia-se no céu. Aos 55 anos, depois de 33 de reinado, Ramsés detinha o fluxo das horas e interrogava-se sobre os seus atos. Até então, não tinha cessado de avançar, de ultrapassar obstáculos, de dilatar os limites do impossível. Embora sua energia não houvesse diminuído, já não via o mundo como um carneiro que investisse com os chifres em riste, sem se preocupar com quem o seguia. Reinar sobre o Egito não consistia em impor-lhe a lei de um homem, mas em fazê-lo respirar o sopro de Maat, de quem o faraó era o primeiro a servir. Quando jovem rei, Ramsés esperara mudar as mentalidades, levar uma sociedade inteira no seu rasto, libertá-la para sempre da mesquinhez e da baixeza, dilatar o coração dos seres. Com a experiência, o sonho dissipara-se. Os humanos seriam sempre voltados para si próprios, atraídos pela mentira e pelo mal. Nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma política lhes modificariam a natureza. Só a prática da justiça e a concretização permanente da regra de Maat evitavam o caos. Ramsés esforçara-se por respeitar o que seu pai Sete lhe ensinara. O seu desejo de ser um grande faraó, marcando com o seu cunho o destino das duas terras, já não contava. Depois de ter conhecido todas as felicidades, depois de ter conhecido o apogeu da força, só guardava uma ambição: servir. Setaol estava embriagado, mas continuava a beber vinho dos oásis. Com as pernas hirtas, andava no quarto de um lado para o outro. Não durma, Lotus, não é o momento de repousar. Temos de refletir e decidir. Há horas que você repete a mesma frase. Faria bem em ouvir-me. Não falo por falar. Você e eu sabemos que Amene é um vendido e um corrupto. Detesto aquele pequeno escriba. Amaldiçoo-o. Gostaria de vê-lo ferver nos caldeirões dos massacradores de almas. Mas é meu amigo e de Ramsés, e desde que nos mantenhamos em silêncio, não será condenado por roubo. Não é esse roubo que está relacionado com uma conspiração contra Ramsés? Temos de refletir e decidir. Se eu for falar com o rei... Não, é impossível. Está se preparando para sua festa de regeneração. Não posso estragar esse momento. Se eu for falar com o vizir, este mandará prender Amene. E você não diz nada? Durma um pouco. Refletirá melhor depois. Não basta refletir, é preciso decidir. E para isso é preciso não dormir. Amene, o que você fez, Amene? Ora, aí está uma boa pergunta, observou Lotus. Rígido como uma estátua, apesar das mãos trêmulas, Setaol contemplou a núbia. O que quer dizer? Antes de torturar o espírito, pergunte a você mesmo o que realmente terá feito Amene. Mas é claro que sei, visto que o capitão do barco confessou. Há um tráfico, e a cabeça pensante deste tráfico é Amene, o meu amigo Amene. Serramana dormia só. No fim de um dia esgotante, durante o qual verificara a instalação dos diversos elementos do dispositivo de segurança em torno do templo de regeneração, deixara-se cair sobre o leito.
sem sequer pensar em aproveitar o corpo delicioso da sua última amante oficial, uma jovem síria ondulante como um junco. Foi então despertado por gritos. Emergindo com grande dificuldade das profundezas do sono, o gigante sardo sacudiu-se, espreguiçou-se e correu para o corredor, onde o seu mordomo estava às voltas, com um Setaol visivelmente nervoso. É preciso investigar, e imediatamente! Serra-Mana afastou o mordomo, agarrou Setaol pela gola da túnica, arrastou-o para o seu quarto e despejou-lhe sobre a cabeça um jarro de água fria. O que é isso? Água. Você deve ter se esquecido de bebê-la nos últimos tempos. Setaol deixou-se cair sobre a cama. Preciso de você. Qual é a nova vítima das suas malditas serpentes? É preciso investigar. Sobre o quê? Setaol hesitou uma última vez, mas decidiu falar. Sobre a fortuna de Amene. Como? Amene possui uma fortuna oculta. O que é que você bebeu, Setaol? Deve ser pior do que o veneno de serpente. Amene possui uma fortuna ilegal e pode mesmo ser ainda mais grave. Suponho que Ramsés esteja ameaçado. Explique-se. De forma desordenada, mas sem omitir qualquer pormenor, Setaol relatou a forma como Lotus e ele tinham acabado com o tráfico da dama Charity. De que valem as confissões de um bandido como esse capitão? Pode ter atirado um nome ao acaso? Parecia sincero, objetou Setaol. Serra-Mana estava apavorado. Amene, o último de quem eu poderia suspeitar de trair o rei e seu país. Ah, de mim você teria suspeitado? Não me aborreça com a sua suscetibilidade. O caso aqui é com Amene. É preciso investigar, Serra-Mana. Investigar. Isso é fácil de dizer. Durante a festa de regeneração, tenho de me ocupar com a segurança de Ramsés. E depois? Amene aferrolha tudo. Se cometeu desonestidades, é preciso não alertá-lo e assim impedi-lo de apagar as provas. Imagina o que seria se fizéssemos acusações levianas. Setaol segurou a cabeça entre as mãos. Lotus e eu somos testemunhas. O capitão acusou Amene. O sardo sentiu-se enjoado. Que um homem como Amene, fiel entre os fiéis, só tivesse pensado em enriquecer embrulhava-lhe o estômago. Decididamente não havia nenhum humano que pudesse salvar outro. O pior era a eventual cumplicidade de Amene com conspiradores. Estaria sua fortuna oculta guardada para armar o braço dos adversários de Ramsés? Estou bêbado, admitiu Setaol, mas disse-lhe tudo. Agora somos 3 a saber. Teria preferido um outro tipo de confidência. Como tenciona agir? Amene dispõe de aposentos oficiais no palácio, mas dorme quase sempre em seu gabinete. Será necessário fazer uma busca discreta depois de o atrairmos para fora. Se lá tiver ouro ou pedras preciosas escondidas, vamos encontrá-los. Sempre que ele sair, vigilância permanente e identificação de todas as pessoas que ele receber. Ele tem que ter contatos com outros membros da sua rede. Esperemos que os meus homens não cometam erros. Se a guarda do vizir desconfiar dessa investigação, terei grandes aborrecimentos. Temos de pensar em Ramsés, Serra-Mana. É só nisso que eu penso. Fim do capítulo 26. Capítulo 27. Naquela manhã, todo o Egito orou por Ramsés. Depois de tão longo reinado, de que forma absorveria a formidável energia que emanava da comunidade dos deuses e deusas? Se o seu corpo físico já não estivesse em estado de servir de receptáculo ao Ka, seria destruído como um recipiente demasiado frágil. O fogo do reinado de Ramsés regressaria ao fogo celeste e a sua múmia à terra.
Mas se o rei fosse regenerado, um sangue novo circularia nas veias do país. Vindas das províncias do norte e do sul, as efígies das divindades haviam se reunido no templo de regeneração de Pi-Ramsés, onde Ka as acolhera. Durante a festa, o faraó seria seu hóspede e permaneceria no seio do sobrenatural, num espaço sagrado isolado do mundo profano. De madrugada, ao vestir-se, Ramsés pensou em Amene. Como seu secretário particular, devia achar intermináveis aqueles dias. Durante todo o tempo das cerimônias, não poderia pedir conselho ao rei e seria obrigado a classificar, à espera, grande número de pastas que considerava urgentes. Segundo Amene, o Egito nunca era suficientemente bem governado e nenhum funcionário levava o seu trabalho muito a sério. Ostentando a coroa dupla após a correção, trajando uma túnica de linho plissado e um saiote dourado, e calçando sandálias de ouro, Ramsés apresentou-se no limiar da porta do palácio. 2 filhos reais inclinaram-se perante o monarca. Com peruca de tiras compridas, camisa de largas mangas plissadas e longa saia, seguravam uma haste cuja extremidade superior fora talhada em forma de carneiro, uma das encarnações de Amon, o deus oculto. Lentamente, os 2 porta-insígnias antecederam o faraó até o portal de granito do templo de regeneração. Com uma altura de 12 metros, era precedido de obeliscos e de colossos, simbolizando, como os de Abu Simbel, o Ka real. Desde o início da construção da sua capital, Ramsés previra a implantação daquele templo, como se acreditasse na sua capacidade de reinar mais de 30 anos. 2 sacerdotes com máscaras de chacal acolheram o monarca. Um era o encarregado de abrir as vias do sul, e o outro as do norte. Guiaram Ramsés pelo caminho que atravessava uma sala de colunas com altura de 10 metros e o conduziram à sala dos tecidos. Ali, o rei despiu-se e vestiu uma túnica de linho que ficava por cima dos joelhos, parecendo um sudário. Apertou na mão esquerda o cajado do pastor, na direita, o cetro de 3 correias, que evocava os 3 nascimentos do faraó, no reino embaixo da terra, em cima da terra e do céu. Ramsés já passara por muitas provas físicas, desde o seu combate com um touro selvagem até a batalha de Kadesh, onde, sozinho em meio ao caos, tivera de enfrentar milhares de hititas em fúria. Entretanto, a festa de regeneração convidava-o a um outro combate, onde as energias invisíveis entravam em cena. Morrendo em si mesmo, regressando ao inascido de onde viera, Ramsés devia renascer do amor dos deuses e das deusas, e suceder-se-ia a si mesmo. Mediante este ato de alquimia, tecia os laços inalteráveis entre a sua pessoa simbólica e o seu povo, e entre o seu povo e a comunidade das forças criadoras. Os 2 sacerdotes com máscara de chacal guiaram o soberano até o grande pátio a céu aberto, evocação do faraó Djeser em Saqqara. Era obra de Ka, grande admirador da arquitetura antiga, que mandara realizar aquela réplica no interior do templo de regeneração de Ramsés. Então, ela veio ao seu encontro. Ela, Meritamon, a filha de Nefertari, a própria Nefertari ressuscitada para ressuscitar Ramsés. Com um longo vestido branco, discreto colar de ouro e uma coifa com 2 plumas altas que simbolizavam a vida e a regra, deslumbrante, a grande esposa real colocou-se atrás do monarca. Pela magia do verbo e do canto, ela o protegia durante todas as etapas do ritual. Ka acendeu a chama que iluminaria as estátuas das divindades, as capelas onde as estátuas tinham sido colocadas e o trono real no qual se instalaria Ramsés,
se saísse vencedor das provas. O grande sacerdote seria assistido pelo conselho dos grandes do Alto e do Baixo Egito, entre os quais figuravam Setaou, Amene, o grande sacerdote de Karnak, o vizir, a médica-chefe do reino Neferet, os filhos reais e as filhas reais. Já sóbrio, Setaou não queria pensar no comportamento condenável de Amene. Apenas lhe interessava o ritual que era necessário cumprir com perfeição para renovar a força vital de Ramsés. Os grandes do Alto e do Baixo Egito prostraram-se perante o faraó. Em seguida, Setaou e Amene, agindo na qualidade de amigo único, lavaram os pés do rei. Purificados, estes permitir-lhe-iam percorrer todos os espaços de água, de terra ou de fogo. O jarro de onde brotava a água tinha o sinal hieroglífico Sema, representando o conjunto formado pelo coração e pela artéria da traqueia e significando reunir. Com aquele líquido sacralizado, o faraó tornava-se um ser coerente e unificador do seu povo. Ká havia organizado tão bem as cerimônias que os dias e as noites de festa se ecoaram sem que ninguém percebesse. Obrigado a andar lentamente por causa da sua apertada túnica, Ramsés tornou eficientes as oferendas alimentares depositadas sobre os altares das divindades. Com o olhar e a fórmula, oferenda que dá ao faraó, fez surgir o Ká imaterial dos alimentos. A rainha desempenhava a função da vaca celeste, encarregada de alimentar o rei com o leite das estrelas, para expulsar do seu corpo a fraqueza e a doença. Ramsés venerou cada potência divina para que fosse preservada a multiplicidade da criação que alimentava a sua unidade. Com a sua ação, libertava precisamente a unidade inalterável oculta em cada forma e comunicava a cada estátua uma vida mágica. Durante 3 dias, sucederam-se procissões, litanias e oferendas no grande pátio onde se encontravam as divindades. Abrigadas em capelas às quais era possível ascender por meio de pequenas escadas, delimitavam o espaço sagrado e difundiam a sua energia, ora agitada, ora moderada. A música dos tamborins, das harpas, dos alaúdes e dos oboés ritmava os episódios referidos no papiro que o condutor do ritual ia desenrolando, assimilando a alma das divindades, dialogando com o touro Apis e o crocodilo Sobek, manejando o arpão para impedir o hipopótamo de atacar. O faraó ia tecendo laços entre o além e o povo do Egito. Pela ação do rei, o invisível tornava-se visível e construía-se uma relação harmoniosa entre a natureza e o homem. Num pátio anexo foi edificado um estrado sobre o qual se encontravam 2 tronos ligados. Para alcançá-los, Ramsés teria de subir alguns degraus. Quando se assentava no trono do Alto Egito, usava a coroa branca. No do Baixo Egito, a coroa vermelha, e cada fase ritualística era realizada por um ou outro aspecto da pessoa real. Dualidade em movimento, oposição aparentemente irredutível, mas resolvida no ser do faraó. As 2 terras tornavam-se assim uma só, sem se confundirem, permanecendo alternadamente num ou noutro trono. Ramsés tornava algumas vezes Horus, de olhar penetrante, outras Set, de potência inegável, e havia o terceiro termo, o que conciliava os 2 irmãos. No penúltimo dia da festa, o rei abandonou a túnica branca para vestir o saiote tradicional dos monarcas do tempo das pirâmides, ao qual estava presa uma cauda de touro. Chegara a hora de verificar se o faraó reinante assimilara corretamente a energia das divindades e se era capaz de tomar posse do céu e da terra.
como havia vivido o segredo dos 2 irmãos inimigos, Horus e Sete, o faraó estava apto a receber novamente o testamento dos deuses, que fazia dele o herdeiro do Egito. Quando os dedos de Ramsés se fecharam sobre o pequeno estojo de couro em forma de rabo de andorinha, contendo o inestimável documento, todos sentiram um aperto no coração. A mão de um ser humano, mesmo que fosse a do Senhor das 2 terras, teria força suficiente para se apoderar de um objeto sobrenatural? Segurando com firmeza o testamento dos deuses, Ramsés empunhou um remo-leme que traduzia sua capacidade para dirigir o barco do estado na boa direção. Depois, em passos largos, percorreu o grande pátio, comparado à totalidade do Egito como reflexo do céu na terra. 4 vezes foi executada a corrida ritualística na direção de cada um dos pontos cardeais pelo rei do Baixo Egito e 4 vezes pelo rei do Alto Egito. As províncias das 2 terras foram assim transfiguradas pelos passos do faraó, que afirmava o reino dos deuses e a presença da hierarquia celeste. Por intermédio dele, a totalidade dos faraós defuntos readquiria a vida, e o Egito tornava-se o campo fecundo do divino. Corri, proclamou Ramsés. Segurei na mão o testamento dos deuses. Atravessei a terra inteira e toquei nos seus 4 lados. Percorri-a segundo o meu coração. Corri, atravessei o oceano das origens. Toquei nos 4 cantos do céu. Fui tão longe como a luz e ofereci a terra fértil à sua soberana, a regra da vida. Naquele último dia de festa de regeneração, preparavam-se as comemorações nas cidades e aldeias. Sabia-se que Ramsés havia triunfado e que a sua energia de reinar estava renovada. No entanto, a alegria não podia manifestar-se antes que o monarca regenerado mostrasse ao seu povo o testamento dos deuses. De madrugada, Ramsés instalou-se numa cadeira de transportadores suportada pelos grandes do Alto e do Baixo Egito. As costas de Amene doeram-lhe, mas ele fez questão de cumprir a sua parte na tarefa. O faraó foi conduzido aos 4 orientes, e em cada ponto cardeal retesou um arco e disparou uma flecha para anunciar ao universo inteiro que o faraó continuava a reinar. Depois, o monarca subiu a um trono cujo rodapé era adornado por 12 cabeças de leão e dirigiu-se às direções do espaço para anunciar que a regra de Maat reduziria ao silêncio as forças do mal. Coroado de novo, como da primeira vez, Ramsés homenageou os seus antepassados. Eles, que haviam aberto os caminhos no invisível, formavam a base da realeza. Setaou, que se gabava da sua força de caráter, não pôde controlar o choro. Nunca Ramsés fora tão grande. Nunca o faraó encarnara tão profundamente a luz do Egito. O rei saiu do grande pátio onde o tempo havia sido abolido. Atravessou a sala de colunas e subiu a escada que conduzia ao topo do pilone. Surgiu entre as 2 altas torres, tal como o sol do meio-dia, e mostrou ao seu povo o testamento dos deuses. Por um imenso clamor, se elevou da multidão. Por aclamação, Ramsés foi reconhecido digno de governar. As suas palavras seriam vida, os seus atos ligariam a terra ao céu. O Nilo seria fecundo, atingiria a base das colinas, depositaria limo fértil sobre as terras, ofereceria aos homens água pura e peixes os mais diversos. Como as divindades estavam em festa, a felicidade inundou os corações. Graças ao rei, os alimentos seriam tão abundantes como os grãos de areia do deserto. Por que se dizia de Ramsés o Grande que ele modelava a prosperidade com as próprias mãos? Fim do capítulo 27. Capítulo 28. 2 meses e 1 dia.
Um dia tempestuoso, depois de 2 meses de investigação discreta e minuciosa, Serramana não poupara nos meios. Os seus melhores homens, mercenários experientes, tinham sido encarregados de seguir Amene e de revistar as suas coisas sem chamar a atenção. O gigante sardo os prevenira. Se fossem descobertos, ele não os reconheceria, e se eles o delatassem, ele os estrangularia com suas próprias mãos. Recompensas prometidas, férias suplementares e vinho de primeira qualidade. Realmente foi difícil afastar Amene de seu gabinete. Uma visita de inspeção ao Faium proporcionara ao sardo uma oportunidade inesperada, mas a busca não dera qualquer resultado. Nem na sua casa de funcionário, quase sempre desocupada, nem nos cofres, biblioteca ou atrás das prateleiras, o secretário particular de Ramsés ocultava objetos ilícitos. Amene continuava a trabalhar dia e noite, comia muito e dormia pouco. Quanto aos seus visitantes, pertenciam à alta administração, e o escriba tinha o costume de se encontrar com eles para lhes pedir contas e incitar o seu ardor ao serviço do Estado. Ouvindo os relatórios negativos do sardo, Setaú se perguntava se não teria sonhado, mas Lotus, assim como ele, ouvira o nome de Amene ser pronunciado literalmente pelo capitão do barco. Era impossível apagar aquele fato da sua memória. Serramana estava pensando em desmantelar o dispositivo que instalara. Os seus homens estavam ficando nervosos e não tardariam a cometer alguma falha. E foi neste dia de tempestade que se verificou o incidente tão temido. No princípio da tarde, quando Amene estava sozinho em seu gabinete, recebeu um visitante pouco habitual, um homem mal barbeado, zarolho, de aspecto rude, de rosto queimado. O mercenário, às ordens de Serramana, seguira-o até o porto de Pi-Ramsés e não tivera qualquer dificuldade em identificá-lo. Um capitão de lanchão. Tem certeza? Perguntou Setaú a Serramana. O indivíduo partiu para o sul com um carregamento de jarros. A conclusão é evidente. Amene à frente de um bando de ladrões. Amene, que conhecia a administração melhor do que ninguém e abusava disso em seu proveito pessoal. E talvez pior ainda. Amene esperou durante algum tempo. Fez notar o sardo. Mas tinha que retomar o contato com seus cúmplices. Não posso acreditar. Lamento, Setaú, mas tenho que dizer a Ramsés aquilo que sei. Esqueça as ofensas. Escrevia o imperador Hattussil ao faraó do Egito. Retenha o seu braço e permita que respiremos o sopro da vida. Você é, na realidade, o filho do deus Set. Ele prometeu-lhe o país dos hititas, e estes lhe darão em tributo tudo o que você desejar, pois não estão aos seus pés? Ramsés mostrou a tabuinha a Amene. Leia você próprio. Que surpreendente mudança de tom. Os partidários da paz venceram e a influência da rainha Putorrepa foi predominante. Majestade, não lhe resta mais do que redigir um pedido oficial para convidar uma princesa hitita a tornar-se rainha do Egito. Prepare-me belas fórmulas por baixo das quais colocarei o meu selo. Acha não morreu por nada. É a obra da sua vida que assim se coroa. Vou correndo ao meu gabinete para preparar a missiva. Não, Amene. Escreva aqui. Sente-se em minha cadeira para aproveitar os últimos raios de sol. O secretário particular ficou rígido. Eu? Na cadeira do faraó? Nunca! Tem medo? Claro que tenho medo. Já outros foram fulminados por terem cometido esse tipo de loucura? Vamos até o terraço. Mas e a carta? Ela pode esperar. O panorama era deslumbrante. Suntuosa e tranquila, a capital de Ramsés o Grande entregava-se à noite. Essa paz que tanto desejamos, Amene, não estará aqui, perante os nossos olhos? É preciso saber saboreá-la a cada momento como um fruto raro e avaliar o seu verdadeiro valor. Mas os homens só pensam em perturbar a harmonia, como se não a suportassem. Por que, Amene?
Eu não sei, majestade. Nunca fez a si próprio esta pergunta? Nunca tive tempo para isso. O faraó existe para responder às perguntas. Serramana falou comigo, revelou Ramsés. Falou? Sobre o quê? De uma visita surpreendente no seu gabinete. Amene não pareceu perturbado. De quem se tratava? Não poderá você dizer-me? O escriba refletiu alguns instantes. Estou pensando no capitão de lanchão que não tinha entrevista e forçou a entrada. É óbvio que não costumam receber esse tipo de gente. O seu discurso era incoerente, falava dos estivadores e dos carregamentos em atraso. Expulsei-o com o auxílio de um guarda. Foi a primeira vez que o viu? E a última. Mas qual a razão de todas essas perguntas? O olhar de Ramsés tornou-se tão penetrante como o de Sete. Os olhos do monarca relampejaram, rasgando o crepúsculo. Alguma vez já mentiu, Amene? Nunca, majestade, e nunca mentirei. Que as minhas palavras tenham o valor de um juramento, pela vida do faraó. Durante longos segundos, Amene parou de respirar. Sabia que Ramsés o julgava e ia pronunciar seu veredito. A mão direita do faraó pousou sobre o ombro do escriba, que sentiu imediatamente o efeito benéfico do seu magnetismo. Tenho confiança em você, Amene. De que me acusa? De organizar um desvio de bens destinados aos templos e de enriquecer. Amene quase desmaiou. Eu enriquecer? Temos trabalho, Amene. A paz parece estar ao alcance da mão, mas é necessário reunir de imediato um conselho de guerra. Setaô caiu nos braços de Amene. Serramana gaguejou desculpas. Era evidente. Mas o próprio faraó inocentou você definitivamente. Vocês me consideraram realmente culpado? Espantou-se o secretário particular do rei, que com ar grave observava a cena. Traí a nossa amizade, reconheceu Setaô, mas só pensava na segurança de Ramsés. Nesse caso, considerou Amene, agiu bem, e se tiver outras suspeitas, recomece. Salvaguardar a pessoa do faraó é o nosso mais imperioso dever. Alguém tentou desacreditar Amene aos olhos de sua majestade. Fez lembrar Serramana. Alguém a quem Setaô arruinou o tráfico. Quero saber de todos os pormenores, exigiu Amene. Setaô e Serramana narraram os episódios da sua investigação. O chefe dessa rede fez-se passar por mim e enganou o capitão de lanchão que a cobra de Setaô enviou para o inferno dos ladrões. Espalhando essa falsa informação, lançava suspeitas sobre a minha pessoa e sobre o meu serviço. Bastava a visita de outro capitão para convencê-lo da minha culpabilidade. Uma vez eu eliminado, a administração do país estaria desorganizada. Ramsés saiu do seu mutismo. Sujar os que me estão mais próximos é macular o governo do país pelo qual sou responsável. Tentam enfraquecer o Egito no momento em que se trava uma batalha difícil com o Hati. Não se trata de um simples caso de roubo, mesmo em grande escala, mas de uma gangrena que tem de ser detida o mais rapidamente possível. Descobramos o marinheiro que me visitou, disse Amene. Tratarei disso, exclamou Serramana. Esse sujeito nos conduzirá até o seu verdadeiro patrão. Coloco-me à disposição de Serramana, propôs Setaô. Devo isso a Amene. Nada de falhas. Quero a cabeça pensante, exigiu Ramsés. Se tratasse de Uritexup, interveio Serramana. Estou certo de que só tem um desejo, vingar-se. É impossível, objetou Amene. Ele não conhece suficientemente bem o funcionamento da administração egípcia para ter organizado esse desvio de bens. Uritexup, decidido a impedir o casamento de Ramsés com a filha de Hattusil, o tirano que o afastara do poder. O rei não colocou à parte a sugestão do chefe de sua guarda. Um executante pode ter agido por ordem de Uritexup,
insistiu Serramana. Tréguas nas discussões, cortou Ramsés. Sigam a pista, e rapidamente. Você, Amene, vai trabalhar numa sala anexa ao palácio. Mas por quê? Porque é suspeito de corrupção e ficará sob vigilância. O adversário deve ficar convencido de que seu plano deu resultado. Fim do capítulo 28. Ah, meu Deus! Tentaram incriminar Amene. Quase conseguiram. Gente, eu quero saber agora. Escreve aí nos comentários pra mim. O que vocês acharam do ritual de regeneração de Ramsés? Gente, esse autor é incrível. A riqueza de detalhes, como que ele, sabe? Entendem? Eu só quero saber se há documentos que comprovem, que embasem essa descrição. Imagina que legal, gente. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas existe, pra gente poder comprar, o Livro dos Mortos, que é um livro com rituais. Os rituais usados na mumificação. Vocês sabiam disso? Agora eu fico me perguntando, será que nas escavações, nos templos, no que se encontrou no Egito, tem alguma descrição desse ritual, dessa cerimônia de regeneração do Ka que o Ramsés passou? Deixem aí nos comentários para mim as impressões de vocês. Mais uma vez eu vou pedir, curta, comenta, compartilha, principalmente compartilha. Eu quero muito que essa leitura se espalhe por aí. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau!